Boa você, boa noite. Estamos comemorando mais um feriado aí da ressurreição de Cristo, né? E face a tantas crendices, esperando aí o pessoal entrar, nós vamos falar um pouco sobre o que é a mensagem da Páscoa, ou da passagem, ou da ressurreição de Cristo, da morte vicária, substitutiva, penal, sangrenta na cruz. Então vamos entender o que é Páscoa. O pessoal está entrando aí. O que é Páscoa? Temos visto tantas coisas, né, nesse mundo caído, tenebroso que estamos vivendo, nesse momento. O que é Páscoa? A palavra hebraica, Páscoa, significa Pessah. Pessah. P-E-S-S-A-C-H. Páscoa, ou passagem, ou passar por cima. O que significa a Páscoa para os judeus? Faz referência à 10ª praga do Egito, quando o faraó, lá no Antigo Testamento, ele, mais uma vez, resistindo aos apelos de Moisés, de deixar o povo ir, de deixar o povo sair do Egito, em direção à Terra Prometida. A 10ª praga, que foi a última, né? Antes de depois eles conseguirem sair, foi aquela terrível praga da mortandade, do assassinato dos primogênitos, de todo aquele que não era judeu. Como diferenciar isso? Moisés disse: aquele que tiver o sangue aspergido no umbral das portas da casa, né? Ou na soleira, assim, tem a porta da casa, o umbral e a soleira. Os judeus matavam o cordeiro, aspergiam seu sangue, um cordeiro sem defeito, sem mácula, e aspergiam o sangue do cordeiro ali no umbral e na soleira das portas. Quando o anjo da morte passaria para matar os primogênitos daquela casa, ou primogênito daquela casa, melhor dizendo, ele viria o sangue, aquele simbolismo, aquela marca, vamos dizer assim, e não mataria, ou seja, passaria por cima. Aí a palavra hebraica, Pessah. As casas dos judeus que tivessem o sangue aspergido nos umbrais e nas soleiras seriam evitados, ou seja, não seriam mortos os seus primogênitos. Então esse é o significado da Páscoa, ou do Pessah, ou do passar por cima, ou da passagem para os judeus. Na mesma noite, eu complemento aqui, na mesma noite, os judeus saíram livres do Egito. É o fim da escravidão do faraó. É o fim. Após 430 anos de escravidão. Moisés então institui a festa da Páscoa em comemoração a este evento. A festa da passagem, ou do Pessah, ou do passar por cima, que é a mais importante festa dos judeus. Era sacrificado então sempre um cordeiro sem defeito e comido pelos judeus com ervas amargas e sem fermento. O fermento, não vou entrar no mérito aqui, não vamos estudar, não é esse o foco, mas o fermento representava o pecado. Então o cordeiro tinha que ser sem mácula, sem defeito, sem fermento, preparado sem fermento, com essas ervas amargas. Numa dessas comemorações da Páscoa, na quinta-feira, onde é que entra Jesus nessa história? Jesus era um judeu, estava comemorando com os seus seguidores, os seus discípulos, os seus alunos, a Páscoa. E quando ele está à mesa, comendo com os discípulos o cordeiro pascal, naquela mesma noite ele diz que vai ser traído, que vai ser preso, vai ser morto. Isso ocorre na quinta-feira. Ele está comemorando a passagem, a festa dos judeus, a principal festa, e ele reúne os seus discípulos. E ele então institui a nova aliança, ou o Novo Testamento. Por quê?
ele vai lavar os pés dos discípulos também. Ele vai, o cristão vai passar da morte para a vida. Você vai ler lá em João 5:24. Mas como que isso se dá? Na sexta, depois da Páscoa, ele é capturado. Ele vai ser capturado de madrugada, vai ser julgado. E na sexta tarde, ele morre na cruz. E no domingo de manhã, ele ressurge, ele ressuscita. Então veja, na quinta-feira, ele come a cordeiro pascal. Ele vai declarar, veja bem, ele vai declarar, Deus pode declarar. Não tem esse papo do eu declaro, como você vê hoje, várias pessoas, eu declaro que isso e aquilo vai acontecer. Não é verdade. Quem está falando é Deus. Ele vai declarar, instituir a nova aliança, o Novo Testamento. Então surgem dois elementos. Ele institui a ceia. Então, para o judeu, é comemorada a Páscoa. Para o cristão, é comemorada a ceia do Senhor. Porque ele institui esses dois elementos. O pão, que representa o corpo, e o vinho, que representa o seu sangue. O corpo de Cristo, que vai ser moído na cruz, transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o vinho, que é o sangue de Cristo, também aqui num simbolismo, mas ele institui essa ordenança. Um simbolismo. O pão continua sendo pão quando você come a ceia. O vinho continua sendo vinho quando você come a ceia. Detalhe, o vinho ali é com vinho, é com álcool sim. Tá? Vamos dizer que não é álcool, mas é. Você vê que lá em Coríntios, na igreja de Coríntios, na hora da ceia, as pessoas estavam. Por isso que Jesus vai falar, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, onde não há contenda. As pessoas, os ricos, estavam comendo e não esperando pelos pobres. Por isso que ele vai dizer também, lá na passagem na porção bíblica de 1 Coríntios 23, 11, 23 em diante, esperem uns pelos outros. As pessoas estavam comendo, fazendo aquilo com uma glutonaria, comendo, se embriagando. Então vinho, continha vinho sim, mas não é para você se embebedar. E ele diz isso, em memória de mim. Veja, em memória de mim. Você vai ler isso em Mateus 20, 28. Perdão. Mateus 20, 28, ele vai dizer que o meu sangue, o meu corpo, são dados em resgate de muitos, e não são de todos. Esse é outro tema, é outra mensagem. Então ele institui a nova aliança, ou o Novo Testamento, no sangue dele. Agora veja, são esses dois elementos, o pão e o vinho, que simbolizam, fazem lembrar. São gestos que devem ser repetidos até que ele venha. Ele diz isso também em 1 Coríntios 23. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso até que eu venha. E ele vai vir. Ainda que alguns não acreditem, ele vai vir. O mundo não vai acabar. Esse mundo aqui, ele vai ser desnudado. Mas ele vai ser renovado, isso na segunda vinda de Cristo. O fim não está tão próximo assim. Tem sentido o que você disse aí, Alan. Não está tão próximo assim. Mas nós já estamos no princípio das dores. Estamos caminhando para o fim. Por que não está próximo, mas ainda não é o fim? Concordo com o que você diz. Estamos vivendo o princípio das dores, segundo Mateus 24:8, está bem claro lá. Agora, ainda faltam coisas a se cumprir. A pandemia é uma delas que já se cumpriu, mas a manifestação do anticristo ainda não aconteceu. Então, o fim só acontece depois que o anticristo se manifesta. A igreja é arrebatada. Esse é o evento que você está citando. Detalhe, o mundo não vai acabar aí. Não é esse o tema, mas eu vou discorrer rapidamente. São 7 anos de tribulação. Cristo arrebata a igreja. Depois ele volta para o reino milenar. E ainda teremos o reino de 1000 anos. O mundo acaba depois, quando vai ser tudo destruído. Não destruído completamente, vai ser desnudado. Então falta ainda, nesse sentido, falta. Mas quando Pedro escreve sua segunda carta,
capítulo 3, ele diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas é longânimo para convosco, é paciente com vocês, não querendo que todos se percam, que vocês se percam, mas que venham arrepender-se. Por que Jesus não voltou ainda? Primeiro, porque o anticristo não se manifestou. Segundo, porque ele está sendo longânimo, ele está sendo paciente. Agora, um dia como o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O que ele está dizendo aí? É literal isso? Não. Deus é eterno. Ele não está preso a tempo e espaço. Nesse sentido, eu concordo com o que o meu amigo está dizendo. Tá bom? Jesus é dado pelos pecados de muitos, não todos. Leia depois, ou leia agora, Mateus 20, 28. Vamos ler? Vamos ler aqui, olha só. Mateus 20, 28. Todo mundo pensa, vai todo mundo para o céu? Não vai todo mundo para o céu. Isso é uma doutrina herética, uma heresia, o universalismo. Não é todo mundo que vai para o céu. Quer dizer, eu vivo uma vida santa. Ou você vive uma vida santa. E eu vivo uma vida toda torta, toda errada. Eu vou para o céu e você vai também? Por favor. Pelo amor de Deus. Então vai todo mundo viver uma vida errada, uma vida errônea, uma vida cheia de você faz o que você quer, você vive a vida que você quer, você vive na orgia, você vive na bebedice, na mentira, no pecado o tempo todo. Ah, mas todo mundo é pecador? É, todo mundo é pecador. Mas uma diferença de viver e se alegrar e ter prazer no erro. E aquela pessoa que erra assim, mas ela se arrepende, ela se sente mal. Não dá para comparar. Não é possível, essas duas pessoas não vão para o mesmo lugar. Então, todo mundo vai para o céu? Sua pergunta? Não. Aqui é uma prova, olha aqui, Mateus 20, 28. Eu vou ler rapidamente, não é esse o nosso tema, mas vamos discorrer sobre Mateus 20, 28, diz assim, olha, ele está falando, ceia 20, 28, vamos lá. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não são todos. A morte vicária, substitutiva e penal de Cristo tem poder? Tem poder para salvar a todos? Tem. Mas ela vai salvar a todos? Não. Porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O ato da salvação é um ato jurídico, um ato declaratório, a justificação, a regeneração é um ato declaratório na cruz, quando ele diz, está pago. Quando ele morre, quando ele entrega o Espírito, antes ele fala, está consumado. Então não são todos que vão ser salvos. O sangue de Cristo tem poder para salvar todo mundo? Tem, claro, ele é todo poderoso, ele é Deus. Agora ele vai salvar todo mundo? Não. Ele vai salvar muitos. Aquele que crê. O ato da salvação é todo de Deus do início ao fim. Mas você tem que dizer sim ao Evangelho. Se você não crê, você continua morto em seus delitos e pecados e vai para o inferno, vai para o Hades. Você vai ter a morte eterna. A vida após a morte, sim, vida eterna ou morte eterna. Ou você vai ter uma vida eterna de paz, de gozo, de alegria na presença de Deus, ou você vai ter uma vida de morte eterna, sem paz, sem salvação, sem a presença de Deus. Aliás, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, sim, mas sem o deleite de Deus. Você não vai ter Deus como seu Pai, você vai ter Deus como seu justo juiz. Então, vida eterna, morte eterna. Agora, entenda uma coisa. A Páscoa é comemorada pelos judeus com o Pessá, que comemora a não morte dos primogênitos que tinham sangue nos umbrais e na soleira das portas, e também a passagem, a saída, o êxodo do Egito para caminhar em direção à terra prometida. Aqueles 430 anos de escravidão terminaram. Isso você pode fazer uma analogia, uma aplicação hoje. João 5,24, eu vou ler aqui. Se você quiser aplicar a Páscoa para você, cristão, você pode aplicar segundo a luz desse texto
texto de João 5,24. Em verdade vos digo, Jesus falando, quem crê em mim, quem ouve a minha palavra e crê. Eu vou explicar o que é crer. Não é acreditar que existe um Deus que morreu numa cruz e é o Salvador. Não. É confiar. É viver o Evangelho. É receber Jesus como Salvador. É ser alcançado pela graça. É nascer de novo. Aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação ou em juízo, mas já passou. Olha aí a passagem. Da morte para a vida. Então, nesse sentido, se você quiser aplicar a Páscoa na sua vida, sendo você um cristão, você já passou da morte para a vida. Então você comemora, mas com novos elementos instituídos, declarados lá na ceia, instituídos. É uma nova aliança, é um novo testamento, é a graça, é o favor. Você foi justificado na cruz do Calvário, num ato jurídico, declaratório. Deus declara você justo, tira você da morte, você passa para a vida, você é declarado justo diante de Deus, a ira de Deus é satisfeita, a justiça de Deus é satisfeita, porque o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer pelos seus pecados, tem que ser você, mas Jesus, a justiça de Deus, repare, é diferente da nossa, ele morre e a justiça dele é imputada na sua conta. A sua conta que está negativa, devedora, infinitamente, de bilhões, trilhões de pecados, você não pode pagar nenhum, o que dirá milhões. Você peca ao falar palavras frívolas, cuidado quando você fala palavrão, quando você fala mal de alguém, quando você xinga, só aí é palavras frívolas. Você peca ao agir erroneamente, você peca ao omitir, você peca em falas, você peca em omissões, você peca em ações que não condizem com o texto, com as escrituras, e você peca em pensamento. Nenhum tribunal do mundo tem condição de julgar foro íntimo. No pensamento, naquele dia do juízo, no tribunal, Supremo Tribunal Celestial, onde o juiz é justo, é perfeito, não é o juiz aqui da terra, não é o STF não, tá? É o Supremo Tribunal, não é o federal não, é o celestial. Nesse dia, deixa eu passar aqui para ver quanto tempo, neste dia, não vai ter ajudinha, não vai ter fui eu que te coloquei aí, não vai ter eu te dou um dinheirinho, molha a tua mão, não, é o justo juiz. Os livros das obras serão abertos, serão colocadas todas as obras que você e eu fizemos, ações erradas e certas, omissões. Tive fome, não me deste comer. Tive fome, tive sede, não me deste beber. Tive nu e não me vestiste. Tive preso, não foste me visitar. Você peca quando você omite, por omissões também. Palavras frívolas, mentiras, omissões, ações e pensamento. O segredo, diz a Bíblia, em Romanos 2,6, que os segredos dos homens serão julgados. Por isso que o tribunal não é o STF. De nenhum país, é o STC, Supremo Pretório Celestial, SPC, ou STC, Supremo Tribunal Celestial. O juiz ali é Deus. E como o salário do pecado é morte, você tem que morrer. O que acontece? Olha como a justiça de Deus é diferente. O justo juiz morre no lugar dos injustos e passa, imputa, coloca na sua conta que está devedora, negativa e falida, a justiça de Deus. Toda a justiça de Deus. Ele não só paga o seu débito, ele não só paga a sua dívida, mas ele também te dá um saldo positivo eterno. Ah, então eu vou pecar à vontade. Não. Romanos 6, se você puder ler depois, vai dizer que não. Se você pensa assim, me desculpe, mas você ainda não nasceu de novo. Você ainda não entendeu a cereja do bolo. Você ainda não entendeu a justificação. Jesus justificou os seus, aquele que ele escolheu antes do mundo existir. Mas se você ainda não pensa dessa forma, então eu posso pecar à vontade. Se você pensa dessa forma, eu posso pecar à vontade, porque Jesus já pagou a minha conta, ainda botou um saldo positivo lá para mim eterno, então eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Se você ainda pensa assim, você ainda não nasceu de novo. Entende? O assunto era Páscoa, era ceia, acabou virando justificação.
Mas é isso que acontece. É isso que acontece. Então, o que não é a Páscoa? O que não é para ser comemorado? Onde que a gente vai terminar esse vídeo aqui? Nessas crendices, desculpe, ridículas. É ovo, é chocolate. Ah, mas eu posso dar ovo? Pode. Depende da sua motivação. Se você dá um ovo de Páscoa, olha aí, eu já estou falando, num domingo, onde é comemorado o Pessá ou a ceia do Senhor, você está com a motivação errada. Você está tirando o foco do verdadeiro sentido, que é o dia santo. Volto a dizer, o dia santo, para os cristãos, são todos os dias. E para os judeus também. Só que se comemora a passagem. A passagem onde o anjo da morte passa por cima das casas que tem umbral, com o sangue do cordeiro aspergido. O cordeiro, não Jesus. O cordeiro que matam lá e aspergem o sangue nos umbrais para ver que ali é uma pessoa, é o povo de Deus, o sangue da morte, o anjo da morte passa por cima. Está se comemorando isso, e também a passagem, a saída, a passagem do Egito para a direção da terra prometida, a libertação. E trazendo para hoje, se você quiser aplicar, a passagem da morte para a vida, só que com dois novos elementos, a ceia do Senhor com dois novos elementos, que são o pão e o vinho. Detalhe, o pão continua sendo pão quando você come o pão na ceia. O vinho continua sendo vinho quando você bebe vinho na ceia. Hoje não se usa álcool, por motivos óbvios. As pessoas vão fazer o que estavam fazendo lá em Coríntios, vão se embebedar, vão comer no sentido de glutonaria. Isso não é apenas uma lembrança, é em memória de mim. E Jesus diz que vocês façam isso até que eu venha. Então você pode e deve comemorar a ceia do Senhor sempre. Pode ser todo domingo? Pode. Pode ser toda semana? Pode. Pode ser de 15 em 15 dias? Pode. O importante é que você celebre com esses dois novos elementos, essa nova ordenança que é a ceia do Senhor, a nova aliança no meu sangue, o novo testamento no meu sangue. Tá certo? Esse é o sentido da antiga Páscoa e hoje ceia. Se você quiser aplicar, eu concordo que você aplique a passagem da morte para a vida com luz no texto de João 5:24. Aquele que crê em mim, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação ou em juízo, vai comparecer ao tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, mas não vai entrar em condenação. Vai comparecer ao tribunal, mas não vai ser condenado. Não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Por quê? Porque creu, porque confiou, porque viveu. O que é viver Cristo? É viver as Escrituras. E o que diz as Escrituras? É o que diz a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Theopneustos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Theopneustos no grego. Soprada por Deus. Não adianta você vir dizer, foi escrita por homem. Foi escrita por homens. O macaco não sabe escrever. A girafa, o leão, o tigre, o leopardo, o golfinho. Não foi escrita por bichos. Foi escrita por homens. Se foi escrita, só pode ter sido por homens. Deus não deu a bicho o dom de escrita. Ele deu a mim e a você. Claro que foi escrita por homem. Deus usa para os seus propósitos se cumprirem. Ele usa a instrumentalidade de coisas, de pessoas, de bichos, até usou mula. E ele usou homens, sim, homens santos. Santo no sentido de não ser pecador, não, esquece isso. Essa doutrina aí da Igreja Católica, joga isso no lixo. A santidade, santificação é separação. Ele separou alguns, a saber, eu e você também, se você for realmente nascido de novo, como separou os discípulos, homens usados por Deus, a instrumentalidade desses homens para escrever as Escrituras sagradas, que são sopradas por Deus. Agora, se você não acredita, cabe duas coisas: orar por ti e você tomar. Que Deus entre no seu coração, faça uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma metanoia, e que você receba Jesus como Salvador. Porque se Ele fizer a metanoia, você vai receber. Então esse é o nosso pedido. Tá certo?
A Páscoa não é ovo, não é de chocolate, não é para comemorar coelhinho nenhum. Isso são crendices, isso são superstições. O brasileiro é campeoníssimo nessas crendices e superstições. Campeoníssimo. Eu estava indo essa semana na rua, fui sexta-feira, eu vi lojas com filas para se comprar chocolate. Quer dizer, não pode sair de casa? Não vou entrar nesse mérito. As pessoas estão falando, fica em casa, mas na hora de comprar, para cumprir essas crendices, superstições, aí pode. Não estou falando aqui que o lockdown eu sou a favor ou não. Eu até faço um vídeo sobre isso, eu sou contra, porque já foi comprovado que não restringe o vírus. Mas você prega uma coisa, que não deve sair de casa, e você fica em casa. Aí para comprar o chocolate você faz fila para essas crendices? Por favor, vem cá, quer vir? Pode vir. Por favor. Minha filha, vem. Entenda uma coisa. Comemore, mas comemore do jeito correto, do jeito que Deus instituiu, tá? Comemore do jeito que Deus instituiu. A Páscoa, o Pessá, a passagem, o anjo da morte passaria por cima das casas que tinham umbral e as soleiras com sangue aspergido do cordeiro que era morto, não o cordeiro de Deus que tira para cada mundo, mas os cordeiros que cada judeu matava e aspergia o sangue lá. E hoje, a instituição feita por Cristo, da ceia dele. Ele é o Senhor. Eu acho que o grande problema da humanidade não é o Cristo, o Jesus Salvador. Parar para pensar, é o Cristo Senhor. Não, Cristo é o Salvador da humanidade, falam até isso. Esse problema não está aí. Todo mundo, ou a grande maioria da humanidade, ou muitas pessoas, creem em Jesus como Salvador. O problema é Jesus como Senhor. As pessoas não querem se submeter ao senhorio. Sabe o que é Senhor? Kyrios, no grego, é dono. As pessoas não querem. O problema está aí. Se você pensa desse jeito, você está com problema. Entenda, se você pensa desse jeito, você está com um problema muito sério, muito grave. Tá? Preste atenção. Se você sente, não tem que sentir aquelas coisas no meu coração. Se você sente que Deus, a tua mente está sendo incomodada para você se voltar para Deus, faça isso, meu amigo, minha amiga. Faça isso. Agora, se você não sente, não faz não. Se você não sente Deus falando com você, ou um chamado, às vezes ele vai falar num testemunho interior, às vezes ele vai falar através das escrituras, às vezes ele vai falar através do irmão. Agora você não lê as escrituras, você não faz uma oração, você não escuta ninguém, tudo que é de Deus você rejeita. Tem algum problema muito sério com você, porque a conta foi paga. A conta foi paga. E aqueles que ouvem a voz do Senhor são ovelhas. Aqueles que são ovelhas que vão ouvir a voz. Eu não sou salvo porque eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque eu sou salvo. Eu sou salvo porque Deus resolveu, na sua graça, me redimir. Ele resolveu. Ele assim determinou. E eu ouvi e criei. Quis. Então, se você não quer Deus, tem um problema muito sério contigo. Peça a Deus para que Ele entre em você e faça você querer. Se for o plano dele, ele vai fazer você querer. Aliás, se você fizer essa oração com fé, crendo mesmo, isso é um sinal de que você quer. Tá certo? Se alguém quiser fazer uma pergunta aí, esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram e eu vou colocar no YouTube também. Esse é o sentido do Pessá, da passagem. Para os judeus, a passagem onde a 10ª praga não atingia a casa do povo de Deus, aqueles que tinham o sangue do cordeiro aspergido nas soleiras, no umbral das portas, das casas.
O anjo da morte passou direto, passou por cima. Essa é a palavra Pessá, Páscoa. E também na mesma noite, quando eles saem do Egito em direção à Terra Prometida. Fazem essa passagem também. Agora, aplicando para os cristãos, para nós, eu destaco aqui João 5:24, podemos fazer essa aplicação. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação. Tem a vida eterna, não terá, tem, não entrará em condenação, já passou da morte para a vida. É a passagem, a aplicação da Páscoa no seu coração, você cristão, você passou da morte para a vida. Amém? Quero agradecer. Quero deixar aqui, ó, um louvor bacana. Eu vou voltar um pouquinho. Eu achei tão bonito. Preste atenção nisso aqui, nessa letra. Está em inglês, mas fala da exaltação. Fala da exaltação de Cristo. Quando ele morreu e ressuscitou. Quem conhece inglês, pode acompanhar. Quem não quiser me pedir pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo YouTube, eu mando. Achei uma benção. Glorificamos o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nas alturas, nos céus. Você precisa pensar nisso. The King is exalted on high, and I will praise Him. He is exalted forever, exalted. Em português ele é exaltado, né? Você conhece? Vou deixar você conhecer. Coisa linda essa família. Imagina uma família reunida desse jeito, cantando, adorando a Deus. Teu Deus, teu Salvador e Senhor. Lembre-se, não basta receber Jesus como Senhor, como Salvador, também como Senhor. Essa é a grande discussão na humanidade, é a grande guerra na humanidade. O senhorio de Cristo. Ele é exaltado, Ele é o Senhor. Não vai mudar nada se você não quiser recebê-lo. Ele vai continuar sendo o Senhor, exaltado, adorado. Eu exalto, eu te exalto. Ela está dizendo, eu te exalto. Lembre-se de uma coisa, você exaltando, adorando, reconhecendo o Senhorio de Cristo ou não muda a história. Não muda a história da humanidade. Não muda a declaração, o senhorio, o poder de Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o Senhor. A palavra de Deus não vai mudar. Nós o exaltamos. Aquele que crê em mim não entrará em condenação. Tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Já passou. Você quer isso? Você,
almeja isso? Você deseja isso? Nós o exaltamos eternamente. Ó. Nós o exaltamos eternamente. Olha só. Você é o Senhor, é o Senhor. O seu reino é eterno, a verdade é eterna. Céus e na terra. Ó. Exaltado nas alturas, no céu, para sempre exaltado no céu, Senhor dos céus e da terra. Eu querendo, aceitando, resolvendo dizer sim ou não, não vai mudar nada, vai continuar sendo o Salvador e o Senhor da humanidade. Quero te agradecer, quero orar, quero bendizer o nome de Cristo. Neste dia da ressurreição, que Ele ressurgiu para você não morrer eternamente, passar da morte para a vida. Pagou a conta. Pai bendito, obrigado, te agradecemos por tão grande salvação conquistada na cruz. Obrigado, Senhor, pela tua morte vicária, substitutiva e penal, sangrenta, naquela cruz que me justificou. Eu deixo você, para terminarmos, com essa canção. Você gosta de inglês? Entende? Entenda. Se não, adore. Adore. Estou falando aqui de que Deus é santo, que Jesus é santo. Ele é digno, digno é o Cordeiro. Obrigado, Senhor, pelos pregos na cruz, por encravar naquela cruz os meus pecados, me justificar e acabar com a minha vergonha. Obrigado pela tua coroa. Digno é o Senhor. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Sentado no trono. Seu reino é vitorioso eternamente. O Senhor ressurgiu dos mortos. O Senhor é o Filho de Deus. Muito obrigado. Um Deus tão grande assim resolver habitar numa pessoa tão pequena como eu. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Digno é o Senhor. É o Kyrios. É o Senhor. Obrigado. Aleluia. Eu me alegro. Eu me regozijo. E eu digo, aleluia. Obrigado, Senhor. Porque só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor, majestade, de todo poder, no céu e na terra. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo. Senhor Deus poderoso, diga ao Senhor, diga ao Senhor, Tu és santo, santo. Ao Senhor poderoso.
o Cordeiro. Seu reino é vitorioso eternamente. Deus, obrigado por isso. E eu vou estar lá. Jesus, Filho de Deus. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de todo poder, de ser adorado, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Obrigado por tão grande salvação conquistada na cruz, para todo aquele que crê. Eu quero agradecer, Senhor. Que o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe. Em nome do Cordeiro.